E o caso que vamos falar é justamente o oposto do que acabamos de falar. É um caso onde a Justiça Regional teria favorecido um político local, diferente do que a gente está vendo aí da Justiça prejudicar, entre aspas, um representante do Congresso. O que teria acontecido agora foi na Bahia e envolve um atual ministro do governo Lula. Como é que foi isso, Rodolfo? A gente chamou a atenção para esse caso ontem, né, na quarta-feira. O Rui Costa, que é o ministro-chefe da Casa Civil do Lula, apareceu numa delação premiada de uma empresária que vendeu e não entregou respiradores durante a pandemia do coronavírus para o governo da Bahia. O Tabiuol deu com exclusividade o conteúdo dessa delação. Cristiana Tadeu, que é a empresária, uma empresa de canabidiol, não tem nada a ver, não tinha nenhuma expertise em respiradores, mas, segundo a denúncia que ela fez, né, que a delação que ela fez, a primeira-dama, então primeira-dama da Bahia, teria abordado ela, aliás, um alegado amigo da primeira-dama teria se aproximado dela, dizendo, olha, sou amigo da primeira-dama, do governador, e a gente estava querendo aqui comprar respiradores, e a gente queria fazer pela sua empresa, sugeriu, né? Aí, na descrição da delação, o que se diz é que a primeira-dama eles participariam de um grupo de WhatsApp, surgiu a ideia de comprar os respiradores, surgiu o nome dessa empresária e foram atrás dela. Aí ela disse que esse contrato de 48 milhões de reais, ele foi pago com antecedência, né, pelo governo da Bahia, e aí, de fato, é uma prática que aconteceu durante a pandemia, né, era aquela busca por respirador, por insumo, estava o mundo inteiro buscando, e aí o produto fica mais caro, fica mais difícil, e aí, geralmente, de fato, como o Rui Costa justificou nas suas explicações, que ele vem dando desde ontem, era a forma como os governos estaduais acharam para tentar garantir alguns insumos para combater a pandemia nos seus estados. Então, eles pagaram antecipadamente 48 milhões de reais para essa empresa. Os respiradores não foram entregues, porque a empresa chinesa responsável por fornecer disse que tinham acabado, outras pessoas compraram. Aconteceu muito isso ao longo da pandemia. A questão é que essa empresária diz que esse atravessador aí pediu comissões, pediu 11 milhões de reais para intermediar esse contrato com o governo. E aí, na hora que demandaram que ela devolvesse o dinheiro, porque ela não entregou os respiradores, ela não tinha dinheiro para devolver, porque ela tinha distribuído para um monte de gente, tinha pagado um monte de empresa, e aí abriu-se o processo, ela foi implicada, foi detida, fez a delação para colaborar e apontou o dedo para, entre outros, o ex-governador da Bahia, hoje ministro-chefe da Casa Civil do Lula, Rui Costa. O que o mesmo Tabiuol revela hoje é que, se dependesse da Polícia Federal ou da Polícia Civil da Bahia, o nome do Rui Costa não teria aparecido nessa delação, porque a delatora disse que, inclusive, nos interrogatórios, os delegados, os agentes, ficavam meio incomodados quando aparecia o nome do Rui Costa, diziam, olha, não tem nada a ver com isso, tentaram tirar ali o nome dele da história, e quando ela foi ler o relato que ela prestou, o nome do ex-governador não estava lá. Aí ela, num dos adendos dessa delação, ela conta isso, incomodada, porque ela falou 3 ou 4 vezes o nome do Rui Costa e ele não estava na delação. No caminho das investigações, a PGR, Procuradoria-Geral da República, abriu uma outra investigação sobre o mesmo assunto, e aí a Justiça Baiana acabou repassando para o domínio federal a investigação, e foi aí que o nome do Rui Costa pôde aparecer. É isso o que alega a delatora, e a situação já era desconfortável e incômoda para o ministro do Lula, ficou ainda mais depois dessa insinuação de que a investigação local, estadual, sobre ele, que deveria ser sobre ele, tentou evitar que o nome dele aparecesse. É verdade. Inclusive, eu lendo a matéria, eu vi que ela teria dito que toda vez que ela mencionava o nome do Rui Costa, o delegado ou os delegados presentes falavam, não, mas ele não tem nada a ver com isso. Já em pleno depoimento,
aqueles que deviam ser neutros, estar recebendo a informação, ao contrário, querer mais informação, já relativizavam, não é bem assim, mas calma, ele não tem nada com isso. Então, mostra, segundo a delação dela, sempre partindo dessa premissa, segundo as palavras dela, já estaria com um vício de origem, praticamente, desde o momento da colheita da fala dela, da colheita do depoimento dela. Então, realmente, a gente tem que acompanhar isso muito de perto, porque existem muitos interesses para que essa história, por um lado, não prospere, porque é desagradável ao governo, ao Rui Costa, até mesmo o governo baiano, que se vê numa enrascada ética, e, por outro lado, interessa à oposição que isso seja ainda maior, que seja multiplicado e que um fogo vire um incêndio florestal gigantesco. Não estamos aqui nem relativizando e nem aqui colocando lenha na fogueira. A gente tem que ver exatamente o que aconteceu e, para isso, a gente espera que haja lisura nas investigações. Nesse sentido, estamos ainda muito no começo, Rodolfo? Ou já estamos perto de alguma definição? A investigação está assim, o conteúdo realmente não é muito favorável para o Rui Costa, né? O que eu vou chamar a nossa audiência para ver o que a gente publicou sobre o assunto, né? É assim, a gente está, é uma pergunta, né? Se a polícia da Bahia não sabe escrever Rui Costa. É uma questão, a gente, obviamente, é uma delação, é aquilo, né? A delação tem que ser comprovada, tem que ter investigação, mas realmente não é uma situação confortável para o ministro. Ele está se explicando aí para o Lula desde ontem. Isso é uma coisa que aconteceu, de fato, a pandemia abriu muito essa porta para atravessadores, e o Rui Costa, como a gente viu na CPI da pandemia, teve muitas dúvidas sobre o que foi feito, porque era uma emergência, e aí, quando você tem emergência, não tem licitação, você abre a porta para ilícitos, né? E no meio do caminho, basta aparecer alguém com disposição para cometer o crime, porque a porta já está entreaberta, e aí vai fazer o ilícito. Vamos esperar a apuração. O que a gente pode fazer é acompanhar, e a gente vai acompanhar bem esse assunto. De fato. Vamos ver o que então teremos de desenvolvimento. Dei uma coçadinha no nariz, porque senão eu vou espirrar ao vivo. Nós não queremos esse show. Então, eu dei aquela coçadinha aqui. Não é esteticamente muito agradável, mas evita um espetáculo auditivo para quem nos assiste. Mas, ainda sobre essa questão, como você mesmo disse, Rodolfo, temos que entender por que a polícia tem essa resistência toda em investigar. Se, teoricamente, eles são um órgão isento, deveriam colocar o nome Rui Costa, deveriam aprender a digitar o nome Rui Costa sempre que ele é mencionado. Porque se ele é mencionado, tem que ser investigado, ponto. Aliás, isso me lembra, estou tentando lembrar qual é que era a investigação que aparecia na imprensa. Nome de fulano de tal aparece X vezes na delação de fulano. Só que muitas vezes aparecia no sentido contrário. Quando alguém perguntava, e fulano de tal? Não, fulano de tal eu não conheço. Ou fulano de tal nunca estive com ele. Então aparece o nome fulano de tal citado. Só que estava citado negativamente, no sentido de que não tinha nada com a história. Mas a manchete era, nome de fulano de tal aparece 3 vezes na delação de cicrano. Então, esse caso não é este. Esse caso que a gente está vendo do Rui Costa é um típico caso de citação que tem que aparecer sim, porque ele é citado como parte de uma, aparentemente, quadrilha que deu prejuízos milionários ao governo da Bahia com os respiradores nunca entregues. Então, ele é citado, Inácio, como o mandante, digamos, né? Ele abalizou o negócio, né? O que a defesa do Rui Costa alega é de que ele não foi implicado diretamente. Então, você não tem assim, Rui Costa me pediu, ou então falei com ele, está aqui a prova e tal. Não, de fato, ele não tem direto. Agora, então, chefe da Casa Civil do Rui Costa, né? Hoje o Rui Costa é chefe da Casa Civil do Lula, mas o chefe da Casa Civil do Rui Costa no governo da Bahia disse que sim, foi o Rui Costa, né? Então, assim, não é só a delatora, a empresária delatora, é o ex-chefe da Casa Civil do próprio Rui Costa disse que não, foi ele mesmo que mandou. Aí o que pode ser apurado ele não sabia
que não ia fechar o contrato, não sabia que não tinha condições, esses atravessadores aí do meio ele não conhecia, ele pode alegar tudo isso. Agora, ele está implicado como quem avalizou e determinou a compra que ocorreu sem a entrega. E aí, essa questão da polícia, né? Assim, a gente já destacou muito isso aqui no Antagonista recentemente, por causa da violência, das taxas de violência da Bahia. O PT está quase 20 anos governando a Bahia. E aí é muito complicado. Um poder estadual muito forte, por muito tempo, ele pode gerar, né, em toda a estrutura institucional do lugar, vícios e receios, né? Porque, assim, pode ser até que os delegados não tivessem, assim, não fossem partidários, digamos assim, do Rui Costa, mas poderiam ter receios de mexer com ele. O que, obviamente, também deve vir a ser motivo de apuração, né? Para além da delação e do caso específico dos respiradores, talvez seja o caso de apurar por que exatamente esses delegados ou esses agentes queriam e tentaram, segundo a delatora, manter o nome do Rui Costa fora do processo.